Meus irmãos, nós estamos em Mateus, no capítulo 5, versículo 27, é o Sermão do Monte. Eu tenho mostrado para vocês que o Sermão do Monte começa com a parte que identifica quem são os discípulos do Senhor. São aquelas 9 bem-aventuranças. E apesar das coisas que são ditas como bem-aventuranças serem completamente contrário ao que o mundo nos ensina, o Senhor faz questão de dizer que nós somos o sal e somos a luz. Ou seja, somos daquele jeito, mansos, limpos de coração e tantas outras coisas, mas nós somos aqueles que influenciam sem ser influenciados. Salgam, mas não recebem o gosto do produto que salga. Iluminam, mas não são engolfados pelas trevas. Aí vimos que o Senhor passa a falar da lei, e a segunda parte da lei se divide em diversos pontos. Primeiro o Senhor faz uma introdução no versículo 17, e a seguir ele fala do 6º mandamento, não matarás. Foi aí que nós paramos. Hoje nós vamos ver o 7º mandamento, não adulterarás. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. O Senhor anexa ao seu ensino a respeito do 7º mandamento, o divórcio. Porque uma das coisas que facilitava muito aos judeus era exatamente o adultério em função do divórcio. Havia correntes dentro do judaísmo, mas a que prevalecia era que, quando Moisés disse se encontrar qualquer coisa indecente na mulher, que ele possa se divorcie. Ora, o que era coisa indecente? Certamente o Senhor estava falando de uma relação sexual anterior, de qualquer coisa assim, infidelidade. Mas alguns rabinos diziam que até uma verruga. Isso valia também para a mulher. Se o homem aparecesse uma verruga no homem, a mulher podia pedir, e era concedida a carta de divórcio. O marido tinha a obrigação de conceder. É muito complicado nós analisarmos o judaísmo como uma coisa igual em todos os séculos, porque isso eu estou me referindo ao tempo de Jesus. No tempo de Jesus, a influência dos gregos e dos romanos era tão grande que o judaísmo era um pouco mais solto do que no tempo da Babilônia. No tempo da Babilônia eles se fecharam, e para se livrar das influências do mundo, da Babilônia, eles instituíram as sinagogas. As sinagogas eram fonte de ensino, fonte de disciplina. E aqui nós temos o Senhor Jesus repetindo o que ele ensinou no 6º mandamento. Se o não matarás, ele pode ser quebrado apenas com a ira, com o desdém ou com o menosprezo. O 7º mandamento também. A impureza no coração, o pensamento a respeito, uma coisa que é tão comum nos dias de hoje, alguns, eu não entendo muito de moda, mas eu já li que alguns grandes desenhistas da moda, grandes representantes do mundo da moda, eles fazem alguma coisa para ser sensual, para
atrair os olhares. E não há como negar isso. E é exatamente isso que o Senhor está condenando. É aquele que olha e tem uma intenção má. O Senhor diz, já adulterou. E aí ele dá 2 exemplos. A visão e o tato. A visão é olhar e pensar a respeito daquilo que se podia fazer. E o tato é o que geralmente se faz quando se passa do olhar, quando vai um pouco mais além. O Senhor diz que é melhor perder o olho e perder a mão. É óbvio, irmãos, aqui não é enfiar uma faca no olho, como a gente vê algumas obras literárias querendo botar culpa nos cristãos, e que pessoas arrancam os olhos ou cortam as mãos. Não é isso. Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: você está olhando, viu? Mude o olhar. Você, por algum acaso, pegou, tire a mão fora, não continue. Ninguém pode evitar alguma coisa que aconteça por acidente, mas se pode evitar continuar nela. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. E o Senhor Jesus está ensinando também que o divórcio dá mais de um adultério. Se não for por relações sexuais ilícitas da parte infiel, ele não deve ser pedido. O casamento deve ser mantido. Quando Lucas registrou essas palavras, lembrem-se que Mateus foi testemunha ocular. Lucas ficou sabendo de tudo que o Senhor Jesus disse através de muitas testemunhas. Quando Lucas registrou essas palavras, nós lemos o seguinte, em capítulo 9, versículo 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram os discípulos: se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, o assunto era delicado, não apenas hoje, mas já naquela época. Não convém casar. E a resposta de Jesus foi: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O Senhor Jesus não está preocupado em ser simpático. Ele está preocupado em mostrar para nós que os mandamentos são quebráveis também com atitudes do nosso coração. Repito o comentário do velho Calvino: Deus, que é Espírito, pega em nossos pensamentos de uma forma tão palpável quanto nós pegamos em um móvel. Nossos pensamentos diante de Deus são concretos. Que Ele tenha misericórdia de nós. Isso aqui, irmãos, nos leva a um motivo de oração, como está sendo a nossa vida no seminário. Irmãos, é de muito complicado nos dias de hoje você viver sem ser tentado. A fonte de tentação está diante de você a cada instante que você anda na rua, a cada instante que você liga a televisão ou qualquer coisa parecida. Às vezes uma coisa que é histórico, que é uma biografia, um documentário, não deixa por menos. Nós somos constantemente tentados. Como viver? Como levar uma vida com o coração puro enquanto nós estamos aqui? Deve ser motivo de oração. Mas nós estamos encerrando a semana, não vamos esquecer também de orar por nossos irmãos que estão se formando, por nossos irmãos que perderam filhos recentemente, por nossos irmãos que estão com parentes acamados, pelas necessidades gerais da nossa comunidade.